Boa noite, igreja. Queria convidar vocês a colocar de pé neste momento. Estamos aqui para adorar o nome do Senhor, o Criador dos céus e da terra, amém? Vamos juntos cantar essa canção, declarar que Ele é grande e poderoso sobre nossas vidas. És a vida, és o amor, és a luz na escuridão, a esperança, tu restaura todo o coração. E grande é o Senhor, meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, Jesus. Sim, Pai, tudo é pra ti, Senhor. És a vida, és o amor, és a luz na escuridão, a esperança, tu restaura todo o coração. Grande é o Senhor, meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, Jesus. Todos declarar que toda a terra clamará o nome do Senhor. Toda a terra clamará, nosso louvor subirá. Pois Ele é grande. Toda a terra clamará, nosso louvor subirá. Grande é o Senhor, e toda a terra clamará, nosso louvor subirá. Grande é o Senhor, meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, meu louvor é pra ti, pois tudo é teu. Só pode declarar meu louvor. Meu louvor é pra ti, pois tudo é pra ti, Senhor. Meu louvor, pois tudo é teu, Jesus. Sim, Senhor, entregamos nossa vida a Ti, Senhor. Todo o nosso ser em Suas mãos, ó Pai. Para o Senhor governar, ó Pai, para o Senhor reinar em nós, ó Pai. Todos os nossos afazeres, ó Pai. Em meio à nossa adoração, ó Pai, que o Senhor venha tomar conta, ó Pai.
Você vem nos guiar, ó Pai, a cada dia, ó Pai, conforme a Tua palavra venha nos ensinar, ó Deus. Venha, ó Pai, tirar todos os nossos medos, ó Pai. Afasta de nós todos os nossos pecados e impureza, ó Pai, diante do Seu altar, ó Deus, para que o Senhor possa receber essa adoração, ó Pai, limpa, ó Pai, e pura, ó Pai, no Seu altar, ó Pai, no Seu trono de glória, Deus. Que o Senhor venha sobre nós mais uma vez essa noite aqui, ó Pai, tocar os nossos corações, Jesus. Meu louvor é pra Ti, pois tudo é Teu. Meu louvor é pra Ti, pois tudo é Teu, Jesus. Nossa oração, Senhor. Aleluia, glória a Deus, seja exaltado o Teu nome, Senhor. Tu és digno de todo louvor, toda adoração. Glória a Deus, a graça e a paz de Jesus, irmãos. Amém? Você já declarou essa paz sobre a pessoa que está do seu lado? Faça isso agora. Que a paz de Jesus esteja sobre o teu coração. Como é bom estarmos juntos nessa noite para adorar a Jesus. Todos sejam bem-vindos nessa casa de oração. Aos que estão conosco também, por meio dessa transmissão do culto, Deus abençoe sua vida, sejam bem-vindos. Pode tomar o seu assento, por favor, irmãos preciosos. Nós queremos muito agradecê-los, você que contribuiu com esta mobilização que fizemos este mês para arrecadarmos material higiene, onde estará sendo destinado para a Missão Vida. E quero agradecer aos irmãos que contribuíram, e você que deseja ainda contribuir, ainda temos essa semana, tá bom? Essa comunidade, a Missão Vida, ela trabalha diretamente com moradores de rua. É um trabalho muito lindo, gratuito, e depende muito das orações de voluntários e de ofertas. E nós temos a alegria de poder participar e cooperar de alguma forma com esse trabalho tão bonito. Nós queremos também convidar os adolescentes, aliás, para amanhã, um plano de voo, a Last Night. Amanhã estará acontecendo às 20 horas. Então, adolescentes, não percam amanhã. Encorajamos os pais a estarem enviando os filhos para estarem aqui. Será um tempo realmente muito abençoador, temos certeza disso. Agora, esse convite para você que deseja fazer parte de uma tarde muito especial com os nossos irmãos do Fruto Maduro. E você que deseja cooperar, seja você que é um profissional, como diz o pastor Valdemar, da área da beleza, você pode estar procurando nossa irmã Joseli, Luiz Carlos, os irmãos da coordenação da Fruto Maduro, ou deixar o seu nome lá, como a Di, na secretaria, deixar o seu nome, que deseja participar, você se doando, reservando uma tarde para poder estar abençoando. Será um tempo muito agradável que será proporcionado para os nossos preciosos irmãos, tá? Mesmo que você, talvez você, olha, eu quero participar também, né? Você que é do Fruto Maduro, precisa também fazer a inscrição, dar o seu nome, porque tudo está sendo organizado da melhor maneira possível. Será muito especial para a glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? E este convite agora é para os homens abençoados. Nesta quinta-feira será o nosso encontro aqui às 20 horas, e queremos encorajar você, homem, para estar aqui, e traga mais um, convide mais um homem para estar aqui. Será um tempo de comunhão, um tempo de palavra, um tempo de adoração, e temos certeza que será um tempo muito edificante, um tempo abençoador para as nossas vidas. Amém, homens abençoados? Vamos juntos, vamos firmes para adorar o Senhor Jesus. Quero chamar os irmãos a se colocar de pé neste momento, queridos. Nós iremos devolver nossos dízimos, nossa oferta, manifestar nossa generosidade, aquilo que temos aprendido com Cristo, e dar ao Senhor também nosso louvor financeiro. Você que é visitante, por favor, não se constrange, mas essa é uma prática que nós temos nas celebrações, porque entendemos que isso é uma forma de cultuar ao Senhor também. E você faça isso sempre com uma alegria. Você que veio preparado nessa noite, enquanto nós estivermos aqui louvando ao Senhor, faça isso
com uma alegria para a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe, irmãos. Toda oração com as palmas. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado, e em meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim, e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Sim, Senhor, Tu és o nosso alvo, Pai. Queremos ir como uma flecha, ó Pai, em Sua direção, ó Pai, aos céus, ó Pai, para Te adorar. Receba o nosso louvor e adoração, ó Pai, neste lugar da Tua igreja, ó Pai, esperançosamente pela Sua volta, Deus. Avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é. Vamos juntos suas vozes declarar. Vamos avançar. Eu vou avançar, eu vou crescer. Meu alvo é Cristo. Vou avançar. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aleluia, aplauda esse Deus. Seja exaltado neste lugar, Senhor.
Vem com o Teu Espírito Santo sobre nós, ó Deus. Estamos ansiosos, ó Pai, sedentos por Ti, Senhor Jesus. Queremos nos entregar totalmente a Ti, ó Deus, pois não há canção, não há palavras a dizer, ó Pai. O que podemos fazer é entregarmos, ó Pai, por completos a Ti, Senhor, na Sua presença, ó Pai, neste lugar, pois o Senhor se faz presente aqui, assim como diz na Sua palavra, ó Deus. Por isso, ó Pai, vem tocar os nossos corações, ó Pai, vem fazer algo novo, ó Pai, para aquele que já viveu muitas coisas, ó Pai. Venha reacender aquela chama, ó Pai, que está se apagando. Para aquele que não viveu ainda, ó Deus, traz algo novo na vida dele, para transformar, para purificar, fazer de novo esse homem, ó Pai, para que ele possa, ó Pai, entregar a sua vida para Ti por completo, ó Pai, e entender, ó Pai, que não tem como vivermos sem estar na Sua presença, diante do Senhor, conduzindo o nosso ser, ó Deus. Deus, vem fazer morada em nós, ó Deus. Venha, ó Pai, quebrantar os corações essa noite neste lugar, ó Pai, não com uma canção, ó Pai, mas com o mover do Espírito Santo, pois Ele é o único que tem o poder para transformar nossas vidas, ó Pai. Vem tocar o nosso coração, ó Pai, te damos liberdade essa noite neste lugar, ó Pai. Vem fazer a Tua vontade em nós, Senhor Jesus. Nos rendemos a Ti, Senhor Jesus. Desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Criaste do nada até me rendo a Ti. Antes que eu pecasse, pagaste um preço na cruz. Meus erros pesaram em Teus ombros, me rendo a Ti. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Na salvação caminho, Teu Espírito vive em mim. Declaro as Tuas promessas, me rendo a Ti. Que posso dizer? Posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Senhor, sabemos, ó Pai, que mesmo sem merecer, o Senhor se entregou naquela cruz, ó Pai. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, se entregou por nós naquele lugar. O que podemos fazer para retribuir esse amor tão grande, ó Deus, se não nos entregarmos na Sua presença, ó Pai, e rendemos tudo a Ti, ó Deus. Recebemos nossas mãos e declaramos: estarei com mãos levantadas para Ti.
Meu ser a ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. O que sou é teu. O que sou é teu. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, meu coração. Queria convidar você neste momento, enquanto os instrumentos tocam, para você se colocar diante do Senhor e se entregar a Ele, não apenas com essa canção, mas dizer do fundo do seu coração, com suas palavras, do seu jeito, se colocando na presença do Senhor, dizendo: Senhor, necessitamos de Ti, ó Pai, precisamos de Ti, Senhor, como Senhor de nossas vidas, ó Pai. Venha governar todo o nosso ser, ó Deus, e fazer Tua vontade em nós, ó Pai. Se coloque diante do Senhor, não fique em silêncio, abra sua boca e se declare ao Senhor. Diga o quanto você precisa dEle para a sua vida, para Ele transformar, para Ele continuar mudando o seu ser, dia após dia, de glória em glória. Sim, Senhor, precisamos de Ti, ó Pai. Ó, vem Espírito Santo sobre nós aqui neste lugar. Vem fazer algo novo, Senhor. Precisamos de Ti, ó Pai. Sabemos que o Senhor está aqui, ó Pai. Sabemos que não há palavras, ó Pai, que possamos dizer, ó Pai. Mas tem misericórdia de nós, ó Pai. Sabemos, reconhecemos, ó Pai, que somos pecadores e fracos, ó Pai. Mas tem misericórdia de nós, Senhor. Vem com o Teu agir em nossas vidas, ó Pai. Afaste a escuridão do pecado, ó Pai. Vem com a Sua luz, ó Deus. Traz um novo ânimo, ó Pai. Quebra a religiosidade, ó Pai. Nos faz, ó Pai, ter mais fé em Ti, ó Pai. Aumente a nossa fé, ó Pai, dia após dia, ó Pai. Nos entender, ó Pai, as tribulações, as dificuldades, ó Pai, para que possamos crescer no Senhor, ó Deus. Vem nos renovar, ó Pai, mais uma vez, ó Deus. Oh Senhor, toque em nós, ó Pai, com o Teu mover espiritual, ó Deus, neste lugar essa noite, ó Pai. Vamos juntos mais uma vez adorar ao Senhor, com nossas mãos levantadas. Estarei com mãos levantadas, pois cremos no Seu mover, ó Pai. Pois Tu deste o que sou é Teu. O que sou é Teu, declare mais uma vez. O que sou é Teu, mais uma vez e mais forte. O que sou, o que sou é Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Você sabe o que você declarou agora? Que tudo que você tem, tudo que você é de Deus. E ainda fica uma pergunta na canção, né? O que posso fazer, o que posso dizer, se não te entregar o meu coração? Ah, meus queridos, pode se sentar, fique à vontade. É isso que o Senhor espera de nós, totalidade, integralidade, todo o nosso ser, todo ser que respira, louve ao Senhor, né? E todo o ser, louve ao Senhor também, né? Nós estamos vivos para isso, Deus te deu vida e saúde para isso, amém, queridos? Esse é o nosso propósito de existência. Que bom que você está aqui,
Hoje nós vamos encerrar essa série tão especial, tão desafiadora, confrontadora no nosso coração. Apenas uma coisa. Quem já esteve aqui desde o início do mês, amém? Ou quem assistiu pela internet, bênção, queridos. Vale a pena rever essas mensagens que com certeza Deus falará ao seu coração, você que não veio, não esteve aqui. E olha, hoje eu acredito que não vai ser diferente, porque a palavra de Deus, ela fala por si só. E nós vamos observar na palavra de Deus acerca de apenas uma coisa, mas numa perspectiva um pouco diferente do que nós ouvimos nas semanas passadas. Nós ouvimos aqui, na primeira semana, sobre apenas uma coisa eu sei, quando nós temos a certeza, a convicção do que Jesus fez na nossa vida, e é isso que importa. Isso é o que importa, é o que tem mais valor, é o que Ele fez na nossa vida. Na semana seguinte, na segunda semana do mês, nós falamos aqui sobre apenas uma coisa eu peço, que é a busca, é o anseio do nosso coração pela presença de Deus. É o que mais importa, é a prioridade da nossa vida, né? Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas, ou todas essas coisas que nós precisamos, nos serão acrescentadas. Aí na outra semana, o pastor Rodrigo falou na semana passada, sobre o apóstolo Paulo, quando ele disse, uma coisa eu faço, deixando para trás as coisas que ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Nós estamos prosseguindo, e nós vamos hoje encerrar falando sobre apenas uma coisa, mas para isso eu quero levantar algumas questões. Não é uma hipótese, eu acredito que seja uma verdade, porque na busca a Deus, meus irmãos, sempre faltará algo da nossa parte a fazermos, sempre na nossa busca a Deus nós precisaremos tomar uma atitude, dar um passo, fazer uma mudança, não sei, algo Deus espera de nós, apesar de, e mesmo que, e graças a Deus por isso, que Ele já fez e já nos deu tudo o que precisamos para essa busca, para viver na sua presença. Ele já fez tudo, queridos. Não há nada que possamos fazer para atrair o favor de Deus, a graça de Deus, porque Ele já realiza tudo através de Jesus Cristo, através do Evangelho, através da cruz de Jesus e da sua ressurreição. Nós temos tudo o que precisamos para viver na presença de Deus pela sua palavra. Nosso manual, nossa única e infalível regra de fé e prática da fé. Mas o fato é que na nossa busca, na nossa responsabilidade diante de Deus e para com Deus, ainda falta algo. Então, se falta algo, que algo é isto que falta, meus queridos? Que algo é isso? Repite assim comigo, só comigo, não precisa falar com ninguém não, só fala assim, ainda falta algo. Ainda falta algo. Você vai ver comigo que ainda falta. Porque por vezes nós achamos que está tudo bem, por vezes achamos que não precisamos de mais nada, ou já fizemos tudo o que tinha que ser feito, apesar de já estarmos no caminho certo, mas ainda falta algo, meus queridos. E, portanto, nessa noite eu quero falar sobre apenas uma coisa que, digamos, não pode faltar, ou que ainda falta, por isso vai essa palavra, não se conforme. Se ainda falta algo, não se conforme. Não se conforme com a maneira como você está vivendo, com aquilo que você está experimentando, a forma como você está agindo, não se conforme. Porque a gente vai ver que se a gente se conformar, a forma como a gente está vivendo, e se a gente achar que já aconteceu tudo o que tinha que acontecer, e já vivemos tudo o que tinha que vivermos, ou já fizemos tudo o que tínhamos que fazer, meus queridos, estaremos muito perdidos. Muito perdidos. Você já se pegou numa situação em que você dá o melhor de si, você faz tudo que está ao teu alcance, ou pelo menos que você entende que está ao teu alcance,
E no final das contas, quando você entende que vai receber uma bênção, receber um retorno, uma recompensa, vamos pensar aí, quem sabe, no trabalho, uma promoção no trabalho, ou quem sabe aí os jovens no vestibular, numa prova na faculdade. Quando você se prepara demais, você corre atrás de tudo, e no final das contas, quando chega lá na frente, alguém te alerta e fala: olha, você teoricamente fez tudo que realmente, aparentemente estava ao teu alcance, mas ainda faltou alguma coisa, por isso você não conseguiu, você não atingiu, você não chegou, ainda falta alguma coisa. Portanto, não se conforme. Para isso, meus queridos, nós vamos ler Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 23. Se tiver com a sua Bíblia aí, pode abrir, nós vamos projetar no telão também. Marcos capítulo 10, versículos 17 ao 23. Diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Versículo 19: você conhece os mandamentos? Aliás, não é uma pergunta, é uma afirmação. Jesus está dizendo: você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Olha o que Jesus disse, desafiando esse rapaz. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Meus queridos, eu quero começar com uma frase de John Stott, que diz o seguinte: por Jesus ser Senhor, não temos o direito de escolher as áreas nas quais nos submetemos à sua autoridade. Entenda uma coisa: se declaramos, se entendemos e se confiamos na verdade de que Jesus é nosso Senhor, unicamente pela obra dele, pelo que ele fez, não pelos nossos méritos, mas por sua graça e misericórdia, pela sua cruz, pelo perdão que obtivemos, pela fé nele, através da sua obra na cruz, ele passa a ser nosso Senhor. Se nós entendemos e vivemos com essa verdade, ou diante dessa verdade, nós não temos o direito de renegar a Jesus alguma área da nossa vida. Alguma área da nossa vida. E se estamos fazendo isso, nós estamos caminhando na contramão da caminhada cristã, da caminhada da fé. Na contramão de ser discípulo e discípula de Jesus. Esse encontro com este jovem, entre Jesus e esse jovem, aqui no texto de Marcos fala homem, mas lá em Mateus fala jovem rico. Então nós vamos trabalhar a ideia de ser um jovem mesmo, porque já temos essa identificação através do Evangelho de Mateus. Esse jovem, quando ele se encontra com Jesus, ele se defronta com essa verdade. Ele se defronta com essa responsabilidade que ele tem de verdadeiramente depositar ao Jesus, ao senhorio de Cristo, toda a sua vida, não simplesmente, não meramente uma parte dela, uma área dela. É nesse ponto, é nesse momento, ou é nesse âmago que Jesus pega esse jovem no pulo. E a gente vai ver e vai entender o porquê. O texto começa dizendo que Jesus saiu, ele saiu de uma casa onde ele estava ensinando, curando,
onde houve aquele episódio em que Jesus pega as crianças no colo e começa a ensinar acerca do reino de Deus, que todos precisamos ser como crianças para entrar no reino de Deus. Enfim, Jesus está saindo da casa e ele se depara com esse jovem correndo em sua direção e pondo-se de joelhos diante de Jesus. Parece uma atitude louvável, nobre, bonita. Uau, que essência de adoração! Mas, a bem da verdade, o que esse jovem estava fazendo era querendo chamar a atenção de Jesus e das pessoas à sua volta. A Bíblia fala que ele era rico, e como uma pessoa rica, provavelmente ele estava destacado com trajes, com roupas que somente um rico teria. Possivelmente eles estavam com anéis, alguns colares, possivelmente ele estava com alguma vestimenta colorida, chamando a atenção, identificando ele como uma autoridade, como alguém que tinha posses. Então, quando este homem passava na rua, ele era percebido, e a intenção dele era ser percebido. Quando ele sai correndo em direção a Jesus, é como se ele estivesse realmente tornando-se um escândalo, chamando atenção, fazendo um alvoroço, como se Jesus precisasse disso, como se Jesus necessitasse de algo deste tamanho. Aqui nós já começamos a perceber a hipocrisia deste homem, a arrogância deste homem, de querer Jesus somente para si, de achar que estava no caminho certo, de que poderia ter a atenção de Jesus pela sua aparência, pela sua postura, pela sua atitude. Jesus estava saindo de uma casa, com certeza muita gente lá dentro, e com certeza muita gente lá fora também querendo entrar, e ele chega estrondamente, fazendo barulho. E é interessante, não nos surpreende a reação de Jesus com a fala deste jovem, porque ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha, parece um anseio nobre, um anseio assim, realmente de uma pessoa humilde, carente. Ah, Senhor, eu desejo tanto herdar a vida eterna, como que eu posso obter isso? A bem da verdade, quando a gente começa a entender o texto, a perceber nas entrelinhas o que está ocorrendo aqui, um jovem rico, arrogante, orgulhoso, fechado em si mesmo, sabe, centrado e fechado em si mesmo, na sua própria religiosidade, ele acha que pode alcançar, atingir ou ter o favor de Jesus com as suas atitudes. E agora ele não está simplesmente, ou digamos que assim, verdadeiramente, genuinamente, com a intenção de atrair de Jesus uma resposta, um caminho, mas é como se ele estivesse se mostrando e se apresentando a Jesus, a fim de que Jesus o confirmasse, o aceitasse, tivesse uma aceitação. Infelizmente, quando ele fala isso, bom mestre, a tradição diz que só a Deus era descrito esse termo de bom. Então, quando uma pessoa dizia bom para uma outra pessoa, é como se ele estivesse reconhecendo que aquela pessoa fosse realmente, estivesse blasfemando, como se fosse um exagero. Não, só Deus é bom. O próprio Senhor Jesus diz isso para ele, porque Jesus reconhece ou percebe que este jovem não veio até ele reconhecendo ele como Senhor, como Messias, como Cristo, como Salvador. Mas ele vem até Jesus como que realmente apenas um rabino, um mestre. Ah, bom mestre, vejo que tens uma multidão aí contigo, deixa eu me apresentar, deixa eu mostrar para você que eu sou muito bom, eu sou rico, eu tenho posses, eu me visto bem. Olha, Senhor, você pode apenas confirmar e constatar essa verdade. Como faço para herdar a vida eterna? Olha, eu que sou uma pessoa tão elegante, tão ajeitada. E olha o que Jesus diz, é como se Jesus já
desse uma cortada nele. Não que Jesus fosse insensível, não que Jesus não fosse cordial, não que Jesus estivesse humilhando ele, mas Jesus se posiciona e diz: bom só tem um, que é Deus. Então pera lá, vamos começar de novo a conversa. Aí Jesus toma a iniciativa. Jesus toma a iniciativa e diz: você conhece os mandamentos. Jesus deduz: você é rico, você é bem posicionado, você tem autoridade, você tem posses, provavelmente você teve condição de estudar, de passar pelas escolas judaicas e ser quase que um rabino. Com certeza você sabe os 10 mandamentos, o Antigo Testamento, você sabe, conhece tudo. Estou apenas dando contexto para vocês aqui, meus irmãos. E aí Jesus diz para ele: olha, você já sabe os 10 mandamentos, não é? Jesus dá ainda como que a deixa para ele, sabe, colocando o pirulitinho na boca desse homem, dizendo assim: chupa um pouquinho esse pirulitinho aqui, você sabe os 10 mandamentos, né? Então tá, vamos lá: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Olha a resposta deste homem: Senhor, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Como se dizendo assim: Senhor, se é só isso para obter a vida eterna, se é só isso realmente o caminho da santidade, da vida, a recompensa para essa existência na vida eterna, então eu estou 100%, porque a tudo isso eu tenho feito. Eu vou na igreja, eu participo dos cultos, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu oro 3 vezes ao dia. Tem quem ora 3 vezes ao dia aqui? Quem faz isso é judeu, né? A gente ora mais que 3 vezes ao dia, né? Oh, glória a Deus! Mas esse homem é como se enchendo o peito de alegria: Senhor, então tá fácil, já está garantido. Mas não é tão simples assim. Ainda falta uma coisa. Sabe o que é interessante, queridos? Esse homem, talvez ele não tenha compreendido, mas Jesus aqui, quando cita os mandamentos, parece que já deu a deixa para ele. Você se gaba de ser alguém importante, você se acha alguém importante, você se considera alguém melhor do que os outros, pelo que você tem e possui. Não só por isso, mas por cumprir a lei como você disse que cumpre. Mas olha o que Jesus está fazendo quando ele cita os mandamentos aqui. Jesus está pegando lá nos 10 mandamentos. Se você não leu, vale a pena ler no livro de Êxodo, capítulo 20, lá no Antigo Testamento, no começo da Bíblia, você vai encontrar lá esses 10 mandamentos. Jesus está pegando aqui a partir do 5º mandamento em diante, que se refere a mandamentos em relação ao próximo. Do 1 ao 4 se refere ao relacionamento com Deus. Do 5º ao 10º se refere ao relacionamento com o próximo. E Jesus, ele vai direto na questão que importa. Você tem problema com alguém. Você tem problema com algumas pessoas. Jesus vai no âmago da questão. O seu problema, para você dar a vida eterna, para você atingir a vida eterna, você tem que entender que você precisa acertar algumas coisas, aparar algumas arestas na sua vida. E quando Jesus cita: honra teu pai e tua mãe, por último, Jesus está invertendo a ordem dos 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe é o 5º mandamento, é o primeiro que se refere ao próximo. Jesus coloca ele por último. Os outros que ele cita: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho e não enganarás ninguém. Ele está seguindo na ordem correta: 6º, 7º, 8º, 9º, 10º. Mas o 5º seria o que o Jesus coloca como último agora. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, você não mata, você não rouba, você não furta, você não engana, você não faz nada. Mas você honra teu pai e tua mãe? Você realmente honra as pessoas? Jesus é como se estivesse dando a dica, a deixa para esse homem
e é como se ele não percebesse, ou se percebesse, o processo de confronto começou aí. Falta alguma coisa. E quando Jesus, então, no versículo 21, olha para ele com amor, queridos, há quem diga que Jesus olhou para esse homem com amor, pela pessoa boa que ele era. Jamais. A compaixão de Jesus foi por uma pessoa que se achava tão boa, uma pessoa tão cheia de si, mas que por dentro estava corroída pela religiosidade, pela hipocrisia. Jesus ama este homem com uma compaixão, não de alguém que reconhece esse homem como uma boa pessoa, como alguém que merece uma atenção, mas como um necessitado, um pecador carente da cura, da libertação, da salvação. Jesus amou esse homem, esse jovem, a ponto de dar-lhe uma chance. Jesus poderia muito bem ter dito para ele: olha, você quer herdar a vida eterna? Então vem e me segue. Ele fez isso com tantos outros. Jesus fez isso com os 12 apóstolos, Jesus fez isso com tantos outros, apenas chegou para eles e disse: vem e me segue. E no processo e no caminho foram curados, foram transformados, mas com esse jovem foi diferente. Jesus disse para ele: falta-lhe uma coisa, queridos. E quantos de nós estamos na caminhada com Jesus, ou estamos na busca a Deus, desejamos, ansiamos, queremos, buscamos, queridos, e parece que estamos dando soco em ponta de faca, parece que estamos dando com as portas na cara, parece que nada flui, parece que nada acontece, parece que não vemos brilho, alegria, parece que estamos secos por dentro. O que será? Falta-lhe uma coisa. E aqui Jesus coloca uma condição para esse jovem, não meramente na intenção de que realmente os pobres fossem beneficiados. Vai e vende tudo que você tem, dê aos pobres, e você ganhará um tesouro no céu. Depois, vem e me segue. Jesus não está meramente dizendo: você tem que atender aos pobres. Não, mas Jesus está dizendo o seguinte: olha, o teu problema sim é em relação às pessoas. Você se acha melhor que elas, você se coloca acima delas, você se acha bom, infalível. Mas sabe por quê? Porque o seu coração não está em Deus, o seu coração está nas coisas que você tem. Jesus disse certa vez, em Mateus capítulo 7, não entesourem, não tenham tesouros, ou não façam, eu vou parafrasear aqui já, não invista nessa terra, invista na eternidade. Não tenha o seu tesouro aqui nessa terra, mas tenha o seu tesouro na eternidade, nos céus. Porque aonde estiver o seu tesouro, aquilo que você mais dá valor, aí estará o teu coração. E onde você, ou a quem você, ou ao que você dá mais valor, o seu coração estará amarrado, o seu coração estará entrelaçado. E o que Jesus está dizendo: jovem, o seu coração está entrelaçado, amarrado na sua riqueza, nas coisas dessa vida, deste mundo. Você quer realmente herdar a vida eterna? Você quer realmente provar da vida? Então prove a sua fé. Venda tudo que você tem. Gente, imagine você recebendo uma palavra dessa de Jesus. Você desejoso de ter mais de Deus, desejoso de buscar ao Senhor, você realmente buscando, mas vem Deus e diz para você: ei, o que você está fazendo é bom, o que você está fazendo é certo, é correto, mas aonde está o teu coração? Onde está? Sabia que te falta uma coisa? Queridos, quando eu meditava nessa palavra,
a fim de falar com vocês aqui, eu me perguntava: Senhor, o que é que me falta? Porque sempre quando eu vou à presença de Deus, ou sempre na minha busca a Deus, alguma coisa me falta. Eu preciso renunciar a algo, eu preciso retomar algo, eu preciso me posicionar, eu preciso me decidir por algo, pelo caminho certo. Porque, como diz lá em Gênesis capítulo 4, quando Deus disse para Abel, aliás para Caim: o pecado está à porta, te rodeando, e se você não vigiar, se você não se atentar, você vai cair. Então nós precisamos sempre diante do Senhor perguntar: Senhor, o que me falta? Lá no Evangelho de Mateus, um texto paralelo a esse texto aqui, a esse relato, não é Jesus quem diz lá, falta-lhe uma coisa, mas é Ele que diz: o que me falta? O que me falta, Senhor? Porque eu já faço isso, já falta aquilo, mas o que me falta? Jesus está dizendo: onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Seu coração não pode estar nessas coisas e nas coisas dessa vida. Mostre ao mundo, prove-me que o seu coração está nisso que você anseia de fato. É por isso que ele dá essa condição: venda tudo, meu Deus do céu. Lembra de Zaqueu? Evangelho de Lucas, capítulo 19, um cobrador de impostos, também provavelmente muito bem de vida, se não rico, ganhando às custas dos outros, injustamente. Foi um encontro diferente, quando Jesus nem precisou solicitar e dar essa condição a ele: olha, Zaqueu, para você me seguir, venda tudo o que você tem. Não, pelo contrário, Zaqueu teve talvez o mesmo anseio que esse jovem, correu atrás de Jesus, mas de uma forma diferente, e não simplesmente chamou atenção, mas procurou estar numa posição em que Jesus o visse. E Jesus o viu e viu a sinceridade do seu coração, e antes mesmo de Zaqueu dizer qualquer coisa, Jesus disse: eu vou jantar na sua casa hoje, Zaqueu, pode ficar tranquilo que a salvação chegou na sua casa. E sabe o que Zaqueu faz quando tem um encontro com Jesus? Prontamente Zaqueu tira o seu coração das coisas desse mundo e deposita a sua confiança, deposita todo o seu ser na autoridade de Cristo, no senhorio de Cristo, e diz: Senhor, tudo que eu tenho, eu vou devolver tudo aquilo que eu roubei, 4 vezes mais, 5 vezes mais, tantas vezes mais, porque agora a graça do Senhor me alcançou. Ah, queridos, mas infelizmente não foi isso que aconteceu com esse jovem. Não foi. Jesus dá essa condição para ele: falta-lhe uma coisa. Vá, venda tudo e dê, e você terá um tesouro no céu. É como se Jesus estivesse dizendo: você tem tudo e não tem nada. Você tem tudo e na verdade não tem nada. Você é um pobre, hipócrita, infeliz, está perecendo nessas suas coisas que você acha que vai te dar alguma coisa. A sua história de religiosidade, de seguir um padrão religioso, de achar que fez por merecer, você está perdido. Você quer realmente ter alguma coisa? Não é para aqui, não é para essa vida, é lá. Então, para você ter lá, que é o que importa, venda tudo que tem, tira o seu coração dessas coisas e deposite na eternidade, que é o que importa. Não é fácil, queridos. Eu fico pensando que quantos tiveram a oportunidade de seguir a Jesus, mas não conseguiram encarar esse desafio de carregar a própria cruz. Quem quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, e a cada dia tome a sua cruz e siga-me. É isso que Jesus está falando para ele: negue-se a si mesmo, meu filho, negue-se a si mesmo, morra para si mesmo, morra para essas coisas, entenda, enterre essas coisas,
e depois vem me seguir. Ah, queridos, quando Jesus diz depois vem e segue-me, eu fico pensando, será que a gente não faz ao contrário? Será que nós não fazemos ao contrário com muitas pessoas? Jesus não está humilhando esse rapaz, Jesus não está menosprezando e diminuindo esse rapaz, Jesus está libertando esse rapaz, Jesus está dando a oportunidade de salvação e de libertação. Jesus está escancarando diante deste homem aquilo que nunca ninguém teve a coragem de fazer, ou teve, quem sabe, o entendimento. Mas Jesus, sondando o coração desse rapaz e conhecendo o profundo, o oculto e escondido do ser dele, deu a oportunidade de salvação. E sabe o que eu fico pensando? Muitas vezes a gente simplesmente faz assim: não venha como você está. Vem, não tem problema não, Deus te ama, Jesus te ama, mas a gente não tem a ousadia, a gente não tem o amor e a compaixão que Jesus teve, de olhar no olho e dizer: filho, filha, irmão, irmã, você quer seguir Jesus? Sim, então antes disso, acerte as coisas, corrija as coisas, ainda que você precisa pedir ajuda do Senhor, mas faça a coisa certa, não deixe as coisas sem resolver para trás. Sim, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, sim, mas não deixe a coisa para resolver não. Vai e acerte as contas com quem você precisa, vai e peça perdão, vai e devolva o que você pegou, vai e faça a reconciliação e venha seguir Jesus. Há um caminho de cura, de libertação, de verdade, de glória, mas para isso a gente precisa morrer a cada dia para nós mesmos, para nossa vontade, e dizer: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida por inteiro. Por isso que todos os dias nós precisamos fazer essa pergunta: Senhor, o que me falta? Mostra para mim hoje, Senhor, o que eu preciso fazer. Ah, Senhor, meus queridos, não se conforme com a sua espiritualidade que você atingiu até agora, não se conforme com o padrão que você está vivendo até agora, não se conforme, porque tem mais, mas para alcançar, atingir mais, sempre haveremos de ter alguma coisa a fazer mais, sempre. Depois vem e siga-me, disse Jesus. Sabe, nessa nossa luta, a gente precisa fazer como o salmista no Salmo 139, lá no versículo 23 e 24, quando ele diz o seguinte, se os irmãos do louvor quiserem vir aqui já: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Foi isso que Jesus fez com esse jovem. Olhou para dentro dele e viu as inquietações dele. E isso que o salmista está pedindo: Senhor, eu preciso estar puro diante de Ti. Eu não posso perder tempo, eu não posso perder nada, mas o que eu preciso fazer, Senhor? Sonda-me, prova-me, Senhor. Vê se em minha conduta algo te ofende. Você já teve coragem de orar assim? Você já teve coragem de dizer: Senhor, o que em mim não te agrada? O que em mim, Senhor Deus, ofende o teu coração? Nós nos preocupamos em agradar as pessoas e perdemos o time de estar diante daquele que nos criou e nos conhece por inteiro, e nos acertar com Ele. Ele não vai nos julgar, Ele não vai nos humilhar, Ele não vai nos condenar, porque sobre nós, através de Cristo Jesus, há uma santa justiça, que nos tirou o poder das trevas e do pecado, nos tirou a condenação que havia, através de Jesus. Portanto, sonda-me, Senhor, conhece-me. O que em mim, Senhor, não te agrada e te ofende, Senhor, e dirija-me, Senhor, pelo caminho eterno. Esse jovem desejava a eternidade,
mas por caminhos errados. E Jesus deu a oportunidade para ele: filho, conserta o teu coração, alinha a sua rota no caminho certo e siga-me, e você vai ter a eternidade. Essa é a nossa oração, queridos. Quero te convidar a ficar em pé. Essa palavra não é para nos pressionar, essa palavra não é para nos desmotivar, pelo contrário, essa palavra é para nos encorajar a sermos realistas com Deus, a não sermos filhos mimados, a sermos honestos, transparentes com Deus. Eu preciso a cada dia alinhar o meu coração aos propósitos do Senhor. Portanto, essa pergunta, ela sempre me virá: Senhor, Senhor, apenas uma coisa eu preciso fazer. O que é que me falta? Eu não posso me conformar. Não posso. Se hoje está bom, está especial, está gostoso o que Deus está fazendo, o que Deus está movendo o nosso ser, nosso coração, mas sempre haveremos de nos colocar diante da presença do Senhor em arrependimento, em humildade, e nessa humildade nos humilharmos diante do santo e poderoso Deus e reconhecer as nossas limitações, nossas falhas, e dizer: Senhor, por favor, não me deixe me conformar com aquilo que já alcancei, com aquilo que o Senhor já fez, com aquilo que o Senhor já me deu. Senhor, o que eu preciso fazer? O que? O que? Eu não vou chamar você para vir à frente agora. O Ministério Louvor vai cantar uma canção. Enquanto essa canção ela é ministrada, eu gostaria que você refletisse nessa palavra. Após essa canção, aí sim, o pastor Rodrigo vai convidar quem quer vir à frente, quem está na campanha, quem quer receber uma oração específica em relação a essa palavra. Então você virá. Mas enquanto cantarmos essa canção, pense nisso. E se você entendeu que Deus falou com você, que Deus está te dando uma oportunidade para se achegar mais a Ele, para realmente ter um tesouro no céu, mas não fazer como este jovem fez, perder a oportunidade de renunciar e rejeitar o bem maior que estava diante dele, simplesmente por amor às coisas dessa vida, mas fazer como eu falei aqui, o Zaqueu, que simplesmente entendeu o propósito de Deus para a sua vida e tirou o seu coração daquilo que não lhe traz vida eterna e salvação, e realmente tomou a decisão certa. Eu preciso, Senhor, me entregar a cada dia a Jesus Cristo, porque Ele renunciou tudo por mim. Portanto, Senhor, a minha resposta como discípulo para te seguir é: eu também renuncio tudo que tenho, Senhor. É a única coisa que posso fazer, é o meu passo de fé, é minha decisão, é a minha adoração, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele me quer. Oh,
Ele me amou, oh, Ele me ama, Ele me amou. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele quer. Oh, Ele me amou, oh, Ele me ama, Ele me amou. Me ama, Ele me ama, Somos sua herança, Ele é o nosso galadão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Sua graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho mais intenção que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me Aleluia, glórias a Ti, Jesus. Glória a Deus. Irmãos queridos, nós vamos orar neste momento, mas ouvimos, bem suave, por favor, irmãos preciosos, por favor. Nós ouvimos a mensagem do coração do Pai nessa noite. Nós entendemos que este jovem, ele foi amado antes de ser revelado o coração dele. O coração dele foi revelado quando Jesus disse: uma coisa te falta. E quando Jesus revelou o que faltava, ele foi contrariado. E quantas vezes nós rejeitamos a voz de Deus por sermos contrariados? Muitas vezes a voz do Senhor, a vontade de Deus, vai contrariar a nossa vontade, vai contrariar aquilo que a gente pensa, vai contrariar aquilo que nós achamos. A questão é: você vai rejeitar o Senhor por ter sido contrariado, sendo que Ele sabe o melhor, sendo que Ele nos ama, tudo que Ele fala para nós é por amor a nós? Ou você vai rejeitá-lo, Senhor, porque eu não permito ser contrariado? Irmãos, não tem como ser fiéis ao Senhor verdadeiramente se não aceitarmos muitas vezes ser contrariado,
ser revelado no nosso coração. Eu quero chamar você nessa noite, que deseja, em nome de Jesus, entregar seu coração verdadeiramente, sem reservas, sem resistência ao Senhor. Mesmo que você tenha sido contrariado, você sabe, mas está resistindo ainda. Você vai continuar no mesmo lugar, ou você vai permitir que o Espírito Santo vença você, que o Senhor venha e revele os planos dele sobre o teu coração? Eu quero chamar você a sair do seu lugar, que nós vamos orar agora. Enquanto isso, nossos irmãos, o Ministério de Intercessão já está aqui na frente. Nós queremos orar com você, clamar ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Mesmo que você venha neste momento para ser ministrado, receber a oração pelo seu coração, pela sua vida, nós também queremos chamar os irmãos que estão na campanha, os que estão da segunda à sétima semana, e você que deseja começar hoje também essa jornada de fé, 7 semanas, por algo, por um propósito. Coloque em oração na presença do Senhor. Nós vamos estar aqui orando pela sua vida neste momento. Saia do seu lugar, nós queremos interceder pela sua vida, em nome de Jesus.
Senhor, nós te louvamos, te adoramos, pois o Senhor é fiel, o Senhor é sempre bom. Bom é o Senhor nosso Deus. Nós te agradecemos porque a bondade do Senhor consiste em nos levar ao arrependimento. Nós te adoramos porque o Senhor revela o nosso coração, ainda que o que falta é aquilo que realmente vai nos contrariar, naquilo que pensamos, naquilo que afirmamos, naquilo, Senhor, que muitas vezes achamos conforme as nossas percepções, que está tudo correto. Mas nós te agradecemos porque o Senhor revela a verdade, o Senhor revela os teus planos. O Senhor sabe, Deus, que há caminho que para o homem parece ser caminho certo, caminho direito, mas no fim leva à morte. E o Senhor intervém para nos libertar dos caminhos de morte. Há caminho que para o homem parece ser bom, mas no fim leva à morte. O Senhor intervém, o Senhor revela a palavra dele, ainda que sejamos contrariados, mas isso é para nos salvar, é para nos dar livramento, é para nos dar salvação. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Continue sustentando os meus irmãos, Pai, que nessa noite tomaram uma decisão de servir ao Senhor de todo o coração. Pai, nós intercedemos pelos nossos irmãos que estão nessa campanha, que eles estão iniciando, aqueles que estão no processo, aqueles que estão concluindo. Pai, continue trazendo vigor, fortalecendo a fé, que o teu nome em cima de tudo seja glorificado. É que nós oramos o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas, queridos irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e continue guardando seu coração, meus irmãos. Que tenhamos uma semana abençoada na presença de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos em paz. Vamos na paz do Senhor, queridos. Deus abençoe, irmãos.